hoje eu estou trazendo um conteúdo bem interessante, que é exatamente sobre a insatisfação no trabalho e quem é o responsável por isso. Se é você ou se é a empresa que você trabalha. Então, esse conteúdo ele vai trazer clareza para você, de onde você de fato vai entender a causa, você vai começar a perceber essa causa, né? E entendendo a causa, você consegue mudar o rumo dessa conversa. Você vai conseguir mudar o rumo da sua direção, daquilo que você de fato quer alcançar para a sua vida. Às vezes a gente foca apenas no que a gente não quer, que é sair da insatisfação profissional, mas não sabe os meios que podemos utilizar para que isso aconteça. Às vezes você está nesse estado já há muito tempo e não consegue identificar se esse estado é culpa sua ou se é da empresa que você trabalha. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque, na maioria das vezes, a gente coloca a nossa carreira, sabe, nas mãos da empresa, nas mãos do nosso chefe. E, às vezes, tem fatores externos também que acontecem. E por você estar nesse estado tão ruim, tão entristecida, às vezes pode estar até deprimida, já não está mais suportando essa condição, esse estado, você não consegue identificar. Então, através dessa masterclass que eu vou fazer, você vai conseguir ampliar a sua visão para você entender, tá? Entender que, de fato, existe um caminho para você traçar, existe alguns pilares que você precisa compreender e que esses pilares podem levar você a você resolver esse problema, tá bom? Por que eu falo isso? Porque eu tenho experiência nisso, eu já vivi isso e eu encontrei um caminho. Eu quero compartilhar isso com você. Vamos aproveitar agora e eu vou começar a falar desse tema, né? Que é exatamente sobre a insatisfação profissional e quem é o responsável por isso. Será que é você o responsável? Será que é a empresa? E quem será que está tomando as rédeas desse problema? Então, é importante você conseguir identificar, porque com isso você vai chegar mais perto da sua resposta que você quer, tá? A gente sabe que a insatisfação profissional, para quem não sabe o caminho, não é fácil. Tem pessoas que passam anos dentro daquela insatisfação. E elas vão se acostumando com aquela situação, porque às vezes o dinheiro fala mais alto, a acomodação, a zona de conforto fala mais alto, e ela simplesmente ela vai permanecendo dentro daquele cenário sem querer buscar. Mas isso só vai piorando a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Vai chegar um ponto que você não vai mais suportar isso, porque eu vivi isso. Então, eu fui acumulando isso durante 3 anos, e foram os piores 3 anos da minha vida. Então, é sobre esse assunto que eu quero trazer luz para você hoje, para você entender que existe essa possibilidade de você identificar quem é o responsável pela insatisfação que você está vivenciando hoje, tá? E outra coisa, tem momentos que você vai descobrir, pode ser que você descubra que o problema não está com você, o problema causaram em você, tá? Pode ser um fator externo, a própria empresa, por exemplo, a cultura dessa empresa pode ser uma cultura extremamente autocrática, você não tem oportunidade de crescimento ali. Então, você não precisa ter medo de arriscar, você só tem que identificar de onde é esse problema, de onde é essa causa, para você tomar as diretrizes que você precisa da sua carreira. Eu costumo dizer que a nossa carreira ela precisa estar sobre as nossas rédeas. E tem pessoas que deixam a sua carreira, o seu emprego, a sua profissão nas mãos de uma empresa. E quando aquela empresa
ela não se satisfaz mais com você, ela te manda embora. E é no momento, muitas das vezes, quando você não está preparada para isso, tá? Então, é importante que você retome as rédeas da sua carreira e que você passe a observar cada ponto, que você monte um plano de ação para isso, para que você caminhe e chegue, de fato, na satisfação profissional. Quando você se satisfaz, você se realiza profissionalmente. E é disso que a gente está falando aqui, tá? É importante também um outro aspecto você entender. Antigamente, né, vamos colocar aí há 10 anos atrás, a visão que uma pessoa tinha de um trabalho era que aquele trabalho era o sustento dela, tá? Não que hoje não seja. Mas hoje, como tudo vem mudando, tudo vem sendo criado novas tendências. E dentro do mercado corporativo, vamos dizer assim, né, do mercado CLT, foi colocado alguns aspectos que hoje são muito relevantes, que é a questão da realização profissional. Antigamente, as pessoas tinham um emprego para o sustento dela. Hoje, o emprego vai além do sustento. O emprego hoje tem o aspecto de você se realizar profissionalmente, como também adequar esse trabalho ao seu propósito de vida. Então, são dois aspectos relevantes hoje que são consideráveis e importantíssimos, que é você trabalhar o seu propósito e a sua realização profissional. É por isso que você escuta tanto se falar de você precisa buscar o seu propósito, encontrar o seu propósito. Hoje se fala tanto de satisfação profissional. Inclusive, existem estudos que falam que praticamente 90% dos profissionais estão insatisfeitos profissionalmente. Porque hoje não basta a questão do dinheiro. E estudiosos do comportamento humano já identificou isso, que o dinheiro não é um fator principal hoje que faz com que uma pessoa fique naquele trabalho. Existem empresários bem-sucedidos, pessoas que estão lá num cargo de liderança, que ela deixa aquilo tudo para viver um outro propósito de vida, para buscar aquilo que de fato realiza ela. Só que você não vai fazer isso de maneira aleatória, sem um planejamento, sem uma organização. É possível você fazer uma mudança de emprego, de profissão ou até mesmo de carreira, mas é possível que você faça isso com um planejamento, com uma organização, colocando prazos, se capacitando. Então, por isso a importância de você identificar os pontos e saber aquilo que de fato é importante para você e o que não traz mais sentido para você, tá? Então, esses dois fatores hoje já fazem parte dos estudos de psicólogos organizacionais, de neurocientistas, de pesquisadores do comportamento organizacional, que são esses dois fatores, a realização profissional e o propósito de vida. Então, quando você consegue trabalhar esses dois aspectos, que aparentemente parece tão distante da nossa realidade, sabe? Mas é possível você trazer esses dois conceitos, se aprofundar neles e trazer para uma identificação, para o que de fato faz você se sentir uma mulher realizada profissionalmente, uma mulher ou um homem realizado profissionalmente, tá? Então, a questão aqui é você trabalhar e se aprofundar nessas questões relacionado à sua carreira. Aí sim, nesse momento, a sua carreira ela passa a estar sobre o seu controle. E aquilo que a gente pode controlar, a gente consegue mudar a rota,
a gente consegue inovar, fazer algo diferente. Existem fatores que não dá para a gente controlar, mas o que a gente pode, a gente mensura e a gente alcança os resultados desejados, ok? Então vamos lá. De onde vem esse problema? Esse problema da insatisfação profissional vem de fatores internos que estão dentro de você ou vem de fatores externos, como, por exemplo, do seu chefe, que não tem uma postura adequada, da sua empresa, que tem uma cultura esmagante. É por isso que é importante você parar um tempo para você analisar esses aspectos. Eu quero saber de você. Você já conseguiu na sua vida parar 1 hora sequer para você pensar sobre a sua vida pessoal e profissional? Vamos colocar até a profissional aqui, para você analisar esses aspectos. Então, eu vou colocar algumas perguntas aqui que vai fazer você refletir sobre isso, tá? Então, a primeira pergunta seria: eu recebo o suficiente pela função que eu exerço? Pensa sobre isso. Você está satisfeita com o salário que você ganha? Aquilo que você se propôs a fazer, a trabalhar, aquilo de fato, você é bem remunerada por isso? Você se considera bem remunerada? Porque isso vai fazer toda a diferença. Quando eu olho para o meu trabalho, tá? Eu tenho o trabalho de mentoria aqui. Quando eu olho para o meu trabalho, eu me sinto bem remunerada pelo que eu cobro, entende? E isso está indo de forma gradativa. O ano que vem já vai ter um reajuste de novo, mas eu me sinto segura em dizer que o que eu ganho, eu me sinto realizada com isso. Então, cabe você olhar para o teu trabalho e saber se você, na função que você exerce, você está sendo bem remunerada. Que talvez seja essa a questão. Um salário baixo demais, sabe, uma baixa qualidade no trabalho, você não tem um ambiente adequado, às vezes é um ambiente totalmente desorganizado, e isso vai mexendo com a tua autoestima, com o teu desempenho. Isso já é comprovado que ambientes desorganizados vai baixando a produtividade da pessoa. O cérebro, ele não vai processando. Ele vai ficando cada vez mais lento, tá? Então, uma segunda pergunta aí para você refletir sobre isso. O meu ambiente de trabalho é o que eu gostaria? Está adequado com o que eu sonho em trabalhar? Então, vai fazendo essas perguntas, que isso vai ajudar você a ter mais clareza. Então, é importante que você observe isso, se seu ambiente de trabalho, ele te traz satisfação, porque existem ambientes que não te promovem isso. Então, talvez seja o ambiente. De repente, não é necessário você mudar de carreira, mas talvez seja necessário você mudar de emprego, mudar de empresa, certo? O ambiente pode favorecer a tua produtividade, a tua satisfação profissional. Então, é importante você parar esse tempo que eu falei, para aí 1 hora, pelo menos, do seu tempo, para você analisar essas questões. Uma terceira pergunta: eu atinjo as expectativas da empresa? Ou seja, o que você entrega, você consegue atingir ou ultrapassar a expectativa que a empresa tem em você? Porque se ela te contratou, ela criou uma expectativa de que é possível que você entregue o que você prometeu para ela. E será que você está atingindo essa expectativa dela? Ou não? Tem gente que se vitimiza, mas em compensação,
a empresa está sempre ali chamando atenção, não dando uma colaboração para ela mais. Mas por quê? Porque ela não é uma funcionária adequada para aquilo que a empresa quer. E às vezes ela acha que o problema está na empresa e não nela. Então, esse nível de consciência, quando você começa a fazer perguntas para você mesma, você começa a encontrar as melhores respostas. Porque eu costumo dizer, todas as respostas que a gente quer está dentro da gente, porque nós temos os recursos, só não sabemos acessar. E quando você tem uma pessoa, uma profissional que te leva a você entender esse aspecto, a buscar a resposta certa, você vai se sentir muito mais segura e entender o seu cenário, que é isso que interessa nesse momento, tá? Uma outra pergunta: o meu ambiente de trabalho é o que é o que eu gostaria? Então, pensa no seu ambiente de trabalho, tá? Eu acho que eu até repeti a pergunta, tá? Agora, quando o problema é você, vamos pensar nisso. É importante que nesse momento você avalie a sua postura. Existe a possibilidade do problema ser da empresa e existe a possibilidade do problema estar em você. Então, aqui cabe o quê? Cabe uma reflexão. Cabe uma reflexão para você parar e se auto-observar. Observe a sua postura, observe o seu comportamento diário, observe a sua linguagem corporal, a sua linguagem verbal. Quando você começa a se auto-observar, você vai começar a perceber se realmente o problema está em você ou está na empresa. E tem, na grande maioria das vezes, o problema está na gente, tá? Na grande maioria. Não significa que não esteja nos outros ambientes. Porque quando está no ambiente, quando está na empresa, é mais simples de você resolver. Você bota o medo de lado e vai em busca do novo. Vai buscar uma nova oportunidade, um novo emprego, uma nova empresa ou até mesmo uma nova profissão. Mudar de carreira, por exemplo, ir para um projeto seu profissional que você gostaria, que já tenha vontade há muito tempo e que esse projeto está engavetado por falta de coragem. Mas você pode caminhar dentro desse projeto que você quer. Claro, com planejamento, com organização, com prazos, e ali você vai cumprindo, tá? Então, observe a sua fala, sua atitude, seus gestos, a maneira como você se comunica, porque muitas das vezes a gente começa a culpar o outro, tá? A gente culpa o nosso chefe dizendo que aquele nosso chefe ele é incompetente, que aquele chefe ele pode até ser, tá? Ele pode ser arrogante, ele pode até não ter maneira de falar direito com você, mas a gente, quando o problema está em nós, a gente tem uma tendência a culpar o outro e a se vitimizar, tá? E aí ninguém gosta de você na empresa. O teu chefe está te perseguindo. Você começa a criar um cenário e se coloca na posição de vítima, quando, na verdade, são os seus comportamentos. E aí você começa a dizer assim: eu sempre recebo a culpa de tudo que dá errado aqui. Os meus colegas não se aproximam de mim. Eu fico sempre sozinha, estou sempre solitária, não consigo me envolver, eles não me entendem. Já passou por diversas empresas também, entrou em uma, saiu, foi para outra, saiu. Então, é necessário parar e analisar, porque o problema pode estar em você e não na empresa. Na sua forma de se relacionar, pode ser um problema. E aí você observa o seguinte:
Como é o seu relacionamento em casa? Esposo, filhos, família? Você é uma pessoa que tem dificuldade? Às vezes você tem um comportamento egoísta, às vezes você tem um comportamento abrutalhado, dá fora, é impaciente, é intolerante, e você não se percebe que é. E acha que as pessoas não se aproximam de você porque não gostam de você, detestam você, e, na verdade, é você que afasta as pessoas de você. Assim, é um conteúdo profundo para você, sabe, repensar a tua carreira, repensar no teu comportamento no trabalho, como você se comporta, porque muitas das vezes o como nós nos comportamos com os de casa traz o reflexo para o que a gente faz na rua. Às vezes não é de forma completa. Você mascara durante um certo tempo, mas uma hora vai respingar. E essa pessoa vai ver o seu comportamento. E a gente passa a maior parte do nosso tempo aonde? No trabalho. No trabalho. E às vezes você, pode ser essa situação também. Você está vivendo uma questão familiar que está causando muito estresse e você está descontando no trabalho. Ou vice-versa, você está vivendo uma situação no trabalho e quando chega em casa você desconta nos teus filhos, no teu marido, entendeu? Então, o que eu sugiro a você aqui? Uma reflexão. Você olhar os seus pontos de melhorias e olhar o ambiente externo, para que, de fato, você consiga encontrar a resposta correta. E é dessa forma que você vai encontrar a sua solução. Para quê? Para a sua satisfação profissional. Ou se vai mudar de emprego, ou se vai permanecer nesse emprego e, de repente, vai para uma outra filial. Às vezes não tem necessidade nenhuma de você mudar de carreira ou mudar de profissão. Só precisa ajustar o seu comportamento, a sua comunicação, a forma como você fala, a forma como você gesticula, a forma como você olha. Isso tudo vai fazer uma grande diferença, tá? O que mais que eu trouxe aqui para você? E quando a culpa é da empresa? Quando a culpa é da empresa, na maioria das vezes, a empresa ela é boa. A empresa tem uma cultura boa. O problema não está na empresa, o problema está na liderança. Aquele líder que está ali com você é que ele, de fato, não sabe agregar a equipe, ele não consegue resolver um conflito dentro da equipe, ele não sabe conversar, ele não sabe pedir, ele não sabe falar com os liderados dele. Eu conheço pessoas que não se demitem da empresa, elas se demitem do chefe. Ao ponto de você não aguentar, de ficar insuportável e você se demitir do chefe e não da empresa. Pensa numa coisa dessa. Que loucura isso, né? Mas, na verdade, quem está ali representando aquela empresa é aquele líder. E quando a empresa ela erra, como ela erra? Quando ela coloca um líder que ele não é capacitado para liderar pessoas. Ele lidera papel, lidera ferramentas, mas não lidera pessoas. Então, é preciso o quê? Investir nesse líder, capacitar esse líder para que esse líder possa se tornar um verdadeiro líder e não um chefe. E quando ele é um chefe, principalmente autocrata, ele destrói uma pessoa. Eu trabalhei numa empresa onde a necessidade era tão grande de líderes que a gente pegava os representantes e colocava como líder. A gente perdia um grande vendedor. Porque aquele vendedor, ele não tinha competência, não tinha capacidade para estar como líder.
E aí, quem perdia? Perdia a empresa porque perdia um grande vendedor, perdia a diretora porque colocava uma pessoa que não tinha capacidade para liderar, perdia outros representantes também, porque aqueles representantes não se davam com aquele líder, não sabia conviver com aquilo. Então, quando a pessoa ela assume um cargo, né, ela precisa se capacitar. E aí está o erro de quem? O erro da empresa e o erro dessa pessoa que aceitou liderar sem se capacitar. Ela pode até aceitar o desafio, mas ela precisa buscar todo esse conhecimento e a competência para aquele cargo, tá? Então, enquanto isso não acontece, vai sofrendo, sofre a empresa por não conquistar os resultados que ela quer, sofre o liderado, que está sendo liderado por uma pessoa que não tem capacidade. Você, que de repente está aí sendo liderada por um líder desse, e aí começa toda aquela insatisfação profissional. E aqui hoje, esse conteúdo é para quê? Para que você possa começar a compreender onde está a responsabilidade desse estado que você está vivendo. Se é seu, se é sua essa responsabilidade ou se é da empresa. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. Então, tem vários aspectos que interferem na questão da insatisfação profissional, tá? Um exemplo disso é um salário baixo. A empresa, ela tem a cultura de contratar pessoas e sempre colocar um salário abaixo da média. Quando ela faz isso, a pessoa entra muitas das vezes pela necessidade. Eu conheço pessoas que já rejeitaram mesmo a oportunidade de ir para uma empresa porque o salário era baixo, estava abaixo do que ela esperava. Ela nem foi. Mas aquele que está necessitado, ele fecha os olhos e vai. Mas passa 2, 3, 4 meses, ele começa a ter sinais de que não é aquele local que ele quer. Eu fiz uma live na terça-feira falando dos motivadores de carreira. E se essa pessoa ela tem como motivador o dinheiro, ela não vai ficar nessa empresa. Se por conta do salário, ela entra para resolver um problema ali imediato. Passou dali, ela vai acabar saindo dessa empresa e vai continuar com a insatisfação profissional, porque ela não consegue se realizar, porque ela não conhece os motivadores dela, ela não entende o que está desmotivando ela. E um dos passos para você alcançar essa sabedoria, esse conhecimento, é o autoconhecimento. O autoconhecimento ele vai te levar a você ampliar a tua visão, a tua mentalidade, a tua forma de agir. Você vai ter esse conhecimento. O autoconhecimento é uma competência hoje exigida em todas as instâncias da vida. Começando na escola. Uma criança, desde da educação infantil, hoje, através da BNCC, você consegue trabalhar o autoconhecimento com uma criança. E levar essa criança a ser uma protagonista do próprio aprendizado dela. Então, como um adulto, um professor que não tem autoconhecimento, ele ensina isso para esse aluno. Então, percebe? Então, assim, através do autoconhecimento, você chega a essas respostas, tá? Você chega a essas respostas. Por exemplo, uma outra coisa, que é um fator externo e que pode ser culpa da empresa ou até mesmo sua, é a questão de uma tarefa monótona. Você está ali dentro fazendo há muito tempo aquela tarefa ali e não tem para onde você ir. A empresa não investe em treinamento, ela não tem a cultura de promoção, é uma empresa limitada na questão dela de ampliar e capacitar o profissional que está ali servindo a ela. Então, você vai ficar estagnada.
vai se sentir, com o tempo, você vai começar a entrar nesse estado de insatisfação. Porque o ser humano, ele foi feito para quê? Ele foi feito para gerar um movimento na vida dele, para que ele possa o quê? Entrar num processo de desafios. Ele é feito para ser desafiado. E quando ele vive um momento dele de monotonia, entendeu? O que vai acontecer? Ele não vai avançar, certo? Então, por isso, a importância de você entender quem está sendo o culpado, né, o responsável pelo seu estado de insatisfação profissional. Está em você de forma interna ou está no ambiente, né, de forma externa? São fatores externos que podem vir através da própria empresa, tá? Uma cultura, por exemplo, de exploração, solicitações não aceitas, você coloca ideias e a empresa não responde, não aceita, isso tudo vai te desmotivando. Então, por isso, a importância de você saber identificar isso, tá? Uma outra coisa, quando você não se sente conectada com o sucesso da empresa. A empresa, ela alcança o seu resultado, porém, a liderança não reconhece que aquelas pessoas que estavam ali trabalhando faziam parte daquele sucesso. Ou seja, cada tarefa cumprida, cada execução feita, foi uma pessoa ali colaborando para aquele resultado. E muitas das vezes não acontece esse reconhecimento, tá? Então, isso são fatores externos que a gente pode considerar a empresa como responsável pelo seu estado de insatisfação. Ela pode ser até responsável, mas quem vai poder conduzir para sair desse estado é você. Você, sim, é a protagonista da sua história. Você, sim, tem que estar com a sua carreira nas suas rédeas, sob o seu controle. Então, você precisa tomar uma decisão e saber, de fato, aquilo que traz satisfação para você, que está conectando com o seu propósito, com aquilo que, de fato, você gosta. Quem tem que escolher isso é você. E não, mais uma vez eu reforço, não deixe a sua carreira nas mãos da empresa. Não deixe a sua carreira na mão do seu chefe, tá? Essa é a questão, tá bom? Então, eu separei algumas dicas aqui para te ajudar a você a pensar sobre isso e não só pensar, mas colocar em prática, tá? Então, a primeira dica é procurar entender as causas ou a causa, tá? Tenta saber de onde vem essa causa. O que causou essa insatisfação profissional em você? Quando você encontrar a razão, a questão, o X que está levando você a essa insatisfação, você parte para a segunda pergunta, que é investir no seu autoconhecimento. Porque descobrir a causa não é difícil. Mas agora, montar uma estratégia para você sair desse estado já é algo que, se você não tiver um autoconhecimento, você vai ficar ali, como eu sempre digo, mastigando o mingau e não vai conseguir sair. Então, muitas das vezes, não é o que te causa a insatisfação, mas sim como sair da insatisfação. E é o como que muitas pessoas não sabem o que fazer. E o caminho está aqui. Invista no seu autoconhecimento. Você investindo no seu autoconhecimento, você vai conseguir encontrar estratégias, inclusive estratégias assertivas, para você chegar ao resultado que você quer, que possivelmente seja a realização profissional. E aí não importa se é de forma administrativa que você vai trabalhar, se é
empreendendo, abrindo um negócio, se é começando uma carreira do zero, isso daí tem que fazer sentido para você. Agora, encontrar o caminho para chegar nessa realização profissional é que muitas pessoas não sabem como fazer, entendeu? Terceira dica: invista no seu aperfeiçoamento. Não adianta você trabalhar o seu autoconhecimento, conhecer seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, investir na inteligência emocional, não adianta se você também não investir no seu aperfeiçoamento técnico. Então, se você quer fazer uma mudança, ou de emprego, ou de empresa, ou para empreender, não importa. É preciso você se capacitar. Se capacitar, quando eu falo, é tecnicamente, tá? É você ter conhecimento de causa e propriedade sobre o assunto que você quer, o assunto não, sobre a área que você quer atuar, tá bom? E por fim, a última dica que eu deixo aqui para você é: estude o seu mercado, tá? Entender o cenário, entender o seu mercado, o que os concorrentes estão falando, as tendências do mercado, e aí, quando você começa como um profissional daquela determinada área, você conhece o seu mercado, tudo vai facilitar para você também, tá bom? Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês, trazer à luz aqui desse conhecimento para que você possa tomar uma decisão na sua vida e você não ficar aí nessa insatisfação profissional. Eu tenho casos de meninas, de mulheres, né, que chegam para mim querendo fazer uma mentoria e elas chegam exatamente assim, num estado de insatisfação que elas não conseguem identificar de onde é a insatisfação. Se é do trabalho, se é de vida pessoal, e na maioria das vezes é um pouco de cada coisa. E aí, quando a gente começa a abrir cada questão e identificando e trabalhando cada área individualmente, tudo vai fazendo sentido. É como se a gente pegasse assim, ó, fosse arrumar a casa. Porque a insatisfação, ela vai como um efeito cascata. Se você está insatisfeita no trabalho, você leva isso para dentro de casa. Você acaba refletindo na sua família. E, ao mesmo tempo, ao contrário também, se você está com um problema pessoal, você acaba também levando para o trabalho. Porque a gente não consegue ser apenas profissional, sai do trabalho, vai para casa. Não, você é um ser sistêmico. Você tem todas as suas emoções ali ao mesmo tempo. Então, é importante você aprender que é possível você administrar e equilibrar as áreas da sua vida. Isso faz parte do autoconhecimento, tá bom? Então, essas dicas que eu queria deixar para vocês aqui hoje, que é justamente você identificar quem é responsável pela insatisfação profissional que você está vivendo. São os seus fatores internos ou os fatores externos, né? A empresa, por exemplo, ela pode ser responsável. Mas quando você traz para si a responsabilidade da sua carreira, ou seja, você passa a assumir o controle, a autorresponsabilidade está nas suas mãos. Então, você pode ser permissiva ou não. Você pode ser protagonista ou coadjuvante. Você escolhe como você quer viver. E a partir disso daí, você vai tomar as rédeas da sua carreira, da sua vida profissional. E aí não precisa mais ficar nesse estado de estagnação, de insatisfação, infeliz com o que faz, odiando acordar a segunda-feira para ir para esse trabalho, sabe? Contando as horas para chegar o horário de ir embora, reclamando do seu chefe, da rotina que você tem. Então, é importante que você saiba definir isso. Quem está sendo responsável por isso? E o que eu tenho que fazer? Que foi as 5 dicas, as 5 não, as 4 dicas que eu dei aqui para você.
Procure entender a causa, invista no autoconhecimento, invista na sua capacitação técnica, no seu aperfeiçoamento e, por fim, estude o seu mercado. Então, tá aqui algumas dicas simples para você seguir rumo à sua satisfação profissional.